Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Eu sou seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma mensagem e a palavra é essa: por que aprendi errado? Isso é normal, nós aprender errado e ensinar errado. Se eu disser para você que 2 mais 2 são 10, você não vai concordar comigo, porque você aprendeu que 2 mais 2 são 4. Mas quem te ensinou que 2 mais 2 são 4? Não, eu aprendi na escola. Eu não conhecia o número, mas quando eu entrei na escola ainda, bem criança, a professora disse que 2 vezes 2 era 4. Não. Mas e se você tivesse aprendido que 2 mais 2 seria 10? Quem tiraria da sua mente, da sua cabeça, que 2 mais 2 não seria 10? Mas você aprendeu certo, que 2 mais 2 são 4. Está correto. Mas muitas vezes nós aprendemos errado e ensinamos errado. E isso vem geração após geração. A chamada igreja, ela ensina errado há 20 séculos. Ela vem ensinando errado e prossegue ensinando errado. Então, nós que somos os pregadores da graça, queremos mostrar que o ensinamento está completamente errado. Nós queremos desfazer o que está feito errado. E muitas vezes se torna difícil, porque você aprendeu errado e ensina errado. E a mentira, contadas muitas vezes, ela se torna realidade. Você ouve uma pessoa dizer uma coisa várias vezes, que não tem nada a ver com a verdade, mas ela se torna verdade. E muitas vezes não é a verdade, mas ela se torna verdade porque foi ensinado pelos chamados pai da igreja, que na verdade não existe pai de igreja, porque a igreja são vidas. O verdadeiro fundador da igreja se chama Jesus de Nazaré, porque ele fala sobre a minha igreja. O único que pôde usar essa expressão, a minha igreja não vai permanecer. Então, no erro, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Foi o único. Então, aprende errado. 20 séculos aprendendo errado pelos homens e até o dia de hoje. E quando nós que somos pregadores da graça tenta explicar a verdade, muitas vezes são combatidos, chamados de herege, chamados de falsos pregadores, chamados de pregadores do diabo, que nós somos isso, somos aquilo outro, queremos acabar com a igreja de Cristo, mas Cristo não tem salão nenhum. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos algum texto, alguma passagem que Jesus construiu um templo, que os apóstolos construíram o templo, comprou terreno e construiu o templo. Nós vemos templo na velha aliança, que foi construído pelos judeus. Eles tinham a sua sinagoga, eles tinham os seus templos que se tornaram ali, praticamente idolatrava aquele templo. Era tudo para ele. E Deus permitiu que o templo fosse derrubado no ano 70 pelo general Tito, um general romano, para que essa idolatria acabasse. O que eu quero dizer neste momento? Você que está me ouvindo pela primeira, segunda vez, talvez você pode discordar de mim, mas eu quero dizer para você, eu gostaria que você preste bem atenção na história que eu vou contar agora. Existia um casal
casado de novo. E este rapaz que casou, este homem que recém-casado, gostava muito de peixe. Ele comprava peixe, pescava, ganhava, mas a sua esposa, ao fazer o peixe, ela usava somente um pequeno pedaço do peixe. Uma grande parte do peixe, da cauda do peixe e da cabeça do peixe, ela jogava fora. Ele chegava e via aquele desperdício, e ela fazia somente aquele pequeno pedaço do meio do peixe. E ele foi falar com ela: fulana, por que você está desperdiçando peixe? Ela disse: não, eu aprendi assim. Eu aprendi com a minha mãe e eu faço da forma que a minha mãe ensinou. Nós só devemos comer só essa parte do peixe. E a outra parte não podemos comer. Ah, muito bem. Mas vamos falar com a sua mãe. O marido dela também não sabia. Foi falar com a mãe disse: olha, eu aprendi com a minha mãe que devemos comer somente aquele meio do peixe. As duas partes da cauda e da cabeça jogamos fora. E nós sabemos que não é verdade, porque hoje nós se come tudo do peixe, até a cabeça do peixe nós se come tudo. Mas ele só usava só aquele pequeno pedacinho do meio do peixe. E os outros era atirado fora. Então, vamos perguntar para sua mãe. Sua mãe diz: eu aprendi assim. Então vamos perguntar para sua avó. A avó diz: eu aprendi com a minha mãe desta forma. Então vamos perguntar para sua bisavó. A bisavó diz: eu aprendi assim com a minha mãe, que devemos comer, usar somente esse pedaço do peixe e os outros jogar fora. Então vamos perguntar para sua tataravó, que isso já há mais de 100 anos atrás, de geração, passando gerações e gerações, né? Ali já estava incluído 5 gerações. Aí a sua tataravó diz: olha, eu fazia somente esse pedaço do peixe porque a minha panela, eu era muito pobre, eu tinha uma panela muito pequenina. E nessa panela eu tinha que colocar ali o peixe, o arroz, o feijão, tudo ali dentro daquela pequena panela. Só tinha aquela panelinha para cozinhar. Então eu usava somente esse pedacinho do peixe. Os outros eu atirava fora. Eu não tinha como guardar. Não havia geladeira naquele tempo. Não tinha como eu guardar o peixe. Então eu tinha que usar somente esse pedaço. Mas podemos comer, a outra parte, podemos comer todo o peixe. Todo peixe é saudável para comer. Mas eu usava só esse pedacinho porque a minha panela só cabia esse pequeno pedaço. Então o mistério foi desvendado. Descobriram que veio a tataravó, bisavó, a avó, a mãe, veio vindo até chegar nessa neta. E ela disse assim: olha, eu aprendi com a minha mãe aprendeu com a mãe dela e assim por diante. Então, um erro ensinando outro erro. E o Roberto Carlos tem uma música que disse que um erro não conserta outro erro. Não adianta o homem querer remendar um erro. Você vê que muitas vezes, no meio político, um erro tentando consertar um outro erro. Quando alguém questiona alguma coisa com um político, ele traz um outro erro para tentar tampar esse outro erro, abrindo um buraco para tampar outro buraco. É isso que acontece no meio político e acontece no mundo religioso. Esse mundo chamado evangélico é mentira em cima de mentira. Você vai perguntar para o seu líder, para o seu dirigente, para o seu chefe, para aquele que se diz que é o cabeça, aquele que se diz que é o presidente, aquele que se diz que é o fundador, ele distorce a palavra. Ele diz que é assim. Mas agora, olhando para essa ilustração que eu trouxe sobre o peixe, você aprendeu que você aprendeu errado e ensinava errado. Mas a partir deste momento, ouvindo esta palavra, ouvindo essa ilustração, você sabe que tudo que você aprendeu dentro desta
igreja, dentro desta comunidade, seja ela qual for, é errado. Nós não temos que guardar sábado. Não existe sábado. Todos os dias para Deus são igual. Nós não devemos deixar de comer carne de porco, porque Jesus diz que tudo que entra pela boca desce ao estômago e é jogado ao esgoto. Nada contamina o homem o que entra pela boca. Mas, irmão Nilson, mas a Bíblia diz que nós não podemos nos embriagar. Sim, não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas encher-vos do Espírito Santo. Sim, mas a palavra está bem clara, não vos embriaguei, onde há contenda. Se você se embriaga e deita, não se escandaliza, que mal você fez? Deus, no capítulo 9, versículo 7, a palavra diz: coma o seu pão com alegria e bebe o seu vinho com alegria, porque Deus se agrada disso. E o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta, no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 23, Timóteo, quando você beber o seu vinho, põe um pouquinho de água. É comum, mas não devemos exagerar. Porque o apóstolo Paulo disse, me parece que no capítulo 12, 23 de Coríntios, ele diz assim: tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós sabemos que há muitas coisas que são verdade, mas a maioria dos que se ensina dentro desses lugares chamados santuário são mentira. Porque ali eles colocam Deus pesando a mão e o diabo atrás, te espetando com um garfo de 3 pontas. Você não tem saída. Na frente está Deus te castigando, atrás está o diabo te cutucando. É uma maneira de arrancar o seu dinheiro, arrancar o seu tudo, enquanto isso não existe na palavra de Deus. Nós vivemos em graça e em graça nós permanecemos, porque a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça são salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, para que ninguém se gloria. Não é porque você sai entregando folheto pela rua, não é porque você está todos os dias na igreja, não é porque você está aí cavando buraco, fazendo broca, fazendo alicerce, levantando tempo, ajudando, que você é beneficiado por causa disso. A Bíblia diz por obra. Não é porque você já pregou em 10, 15, 20 países, você já prega o evangelho há 30, 40 anos. Pois a palavra de Deus disse que não é por obra que ninguém é glorificado. Deus não olha para a obra do homem, que Deus não precisa de obra de homem. Deus, tudo está completo. Não precisa de nada mais para completar a obra de Deus, porque o próprio Jesus diz: Pai, tudo está consumado. Então, se você está me ouvindo neste momento e concorda com o que eu estou te dizendo, você aprendeu errado, que dar dízimo é errado, é maldição. Oferta é maldição, batismo é maldição, ceia é maldição, reunião de oração é maldição, apresentação de criança é maldição, vigília é maldição, jejum é maldição, colocar a mão sobre a sua cabeça é maldição. Tudo que se faz dentro do sistema é maldição. Deus repudia tudo isso, porque nós vivemos pela graça. Nenhum homem pode interceder por nós, porque a Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos, versículo 26, que o Espírito Santo é o que intercede por nós. Ele é tudo na nossa vida. Nós não precisamos de homem para guiar nossa vida. Quem precisa de homem para guiar são os animais. São as ovelhas, que eram os animais guiados pelos pastores. Pastor hoje é para guiar animais. Ovelha, gado, cavalo, jumento, camelo, bode, cabrito. Mas homens precisam do Espírito Santo para guiar a vida dele. Que Deus assim conceda esta graça sobre a sua vida e que você continua debaixo dessa grande e potente mão de Deus sobre a sua vida e que Deus
te dá vitória cada vez mais. Graça e paz para todos.